então um pouquinho de como começou a ideia do projeto. Eu, na verdade, comecei a fazer o projeto, a pensar em fazer um filme sobre o Raul Brandão, o escritor. A minha obra é mais de ficção e não documental, mas a minha ideia era pegar e tentar fazer um documentário pegando na obra do Raul Brandão enquanto escritor, e um escritor de alguma importância no panorama nacional, mas bastante desaparecido e bastante apagado ao longo dos últimos anos, principalmente. Passamos a ir aos arquivos, eu e o Eduardo Brito, e a fazermos uma investigação nos manuscritos, nas notas, nessas coisas todas. E a partir do momento em que aquilo me pareceu grande demais, eu achei que devia focar. E então as obras documentais do Raul Brandão, ele tem 2 livros documentais, que é Os Pescadores e As Ilhas Desconhecidas. Os Pescadores é sobre, no fundo, é um livro em que ele retrata a costa toda portuguesa, sobre as comunidades pescatórias em pormenor e tudo mais, partindo de uma premissa que é uma premissa que existe no filme, em que é lida no filme, ou dita no filme, que é cultivar o mar é uma coisa, é assunto de pescadores, explorar o mar é outra coisa, é assunto de industriais. E é a partir desse princípio que o Raul Brandão, sobre a industrialização da pesca e tudo mais, que há 100 anos atrás diz que não durarão mais do que 50 anos as comunidades pescatórias em Portugal. E neste momento, o momento é mais, hoje é mais atual esta premissa, não demorou 50, mas demorou 100 anos, mas efetivamente hoje não há peixe nos oceanos, a questão da pesca, o desequilíbrio, não é, entre o homem e a natureza é cada vez maior, cada vez mais agressivo e violento, e então eu achei que deveria, em vez de fazer um retrato pela costa toda portuguesa, que seria mais uma visita turística do que propriamente um filme, achei que era melhor concentrar-me num microcosmos, numa comunidade pescatória tradicional, ainda de pesca tradicional, mas que ao mesmo tempo se debate diariamente com a falta de peixe no mar. Pronto. E qual é essa relação com o Ribeira Quente? A verdade é que eu herdei um terreno na Ribeira Quente há uns 20 anos atrás e desde então tenho ido lá mais regularmente. E pronto, e é essa a relação. Havia sempre ali uma dúvida nos locais que eu tinha que estar sempre a esclarecer se eu era de lá, ou se o meu avô era de lá. Mas no fundo porque as pessoas achavam que eu pertencia àquele espaço e reconheciam-me como tal, e isso permitiu também este lado mais próximo que o próprio filme tem, não é? Que no fundo sou eu ali a deambular entre botecos e tainadas com os pescadores, no fundo. Sim. Esse negócio de comunidade fechada tem muitas, assim, é uma comunidade que é uma ilha. Ilhas costumam já ser mais fechadas. É como se nem fosse assim, Portugal. É outra coisa. Sim, é outra coisa. E para além disso, a Ribeira Quente é numa encosta de um vulcão, não é? Nas Furnas, entre o oceano e o vulcão. Ou seja, eles estão mesmo ali encostados. A primeira estrada é de 1942, quer dizer, aquilo demoravam 3 horas a pé para chegar a algum lado. E o mais curioso é que ainda hoje, Ponta Delgada fica a 50 minutos de carro, mas a maior parte das pessoas não vai a Ponta Delgada, nem nunca foi a Ponta Delgada. Uau. Quando eu dizia, mas... eles respondiam, à cidade fui uma vez. E eu, foste uma vez? Quando nasci? E eu dizia, quando... essa não conta, não é? Mas todos os dias fazem no mínimo 3 horas para ir pescar, não é? Em que o banco de pesca maior, mais próximo, que é os Canibais, está a 7 horas de distância de barco. Ou seja, mas esses 50 minutos de carro, nenhum deles faz porque não tem essa necessidade, não é? No fundo, porque estão ali. Mas aquilo tem um restaurante, um café, ou 2 cafés, um restaurante, não há nenhum hotel, não há nenhum sítio onde ficar, não há nenhuma loja, não é? Ou seja, tudo é ambulante. Incrível. Porque às quintas-feiras passa a caminhonete da roupa, às sextas passa o talho, o pão vem todos os dias, obviamente, mas de carro também. Ou seja, tudo é ambulante, porque não há dimensão para... E porque só há uma estrada, e essa estrada é preciso ir lá de propósito, não é preciso querer ir lá, e essa estrada é a estrada que se chega, é a estrada por onde se sai. Por isso é uma comunidade que ainda hoje é muito isolada, e isso tem piada, não é? Isso preserva
um certo espírito de comunidade, também os seus problemas, naturalmente, que as pessoas vivem todas umas com as outras todos os dias, não é? Por isso tem a sua tensão natural, mas eu gosto muito de lá estar, no fundo é isso. Eu acho que os pescadores exercem um certo fascínio. Os pescadores têm um certo fascínio porque tem a ver também com essa liberdade, não é? Ou seja, o que é bonito ali é exatamente esse espaço de liberdade até de decisão, ainda que obviamente não é, todas as dificuldades dessa vida, a mim não me interessava propriamente explorar esse lado da pobreza ou da dificuldade, porque acho que o outro lado da liberdade é muito mais importante, é muito mais marcante na vida deles do que o não terem alguma coisa, ou não terem, porque acho que essa liberdade faz com que eles sejam muito mais felizes do que efetivamente o estar preso, não é? E isso o processo da industrialização é isso mesmo, não é? Ou seja, aprisionar as pessoas em caixotes. O elemento fantástico da sereia, né? Disse um pouco dessa sua visão, dessa poesia da vida do pescador, sabe? Que para mim é meio que um símbolo dessa conexão entre a realidade e a ficção, que não tem muito o porquê de separar. E sabes o que eu acho fascinante aí, para além do lado mitológico, naturalmente, não é? Do fascínio pelo mar, porque é algo inexplicável. E aquele miúdo, pequenino, Dinarte, não é? Efetivamente eu filmei-o em, não sei dizer quantas situações a pescar, porque ele está sempre a pescar. Ele, antes de ir para a escola, vai pescar, ou vai pôr as armadilhas para os polvos, depois vai para a escola, sai da escola, vai ver o que é que apanhou, vai apanhar isco para o rio, para ir apanhar peixe para o mar. Ou seja, nós sempre que passávamos, ele estava a pescar alguma coisa, a não ser que estivesse na escola. E isso é muito engraçado, porque é esse fascínio, no fim do filme é isso, não é? É ele a olhar para a sereia no final. Porque, no fundo, tem a ver com esse lado inexplicável de uma relação, não é? E de um fascínio que é mais forte do que eles, no fundo, não é? Ou seja, eles não conseguem não ir para o mar. E é tão forte como a Ribeira Quente tem uma praia, mas aqueles miúdos nunca vão à praia. Mesmo no verão, estão no meio dos barcos a nadar. Isso é muito curioso, não é? Ou seja, é como se o mar para eles não tenha esse lado lúdico. Tem um lado de fascínio, tem um lado naturalmente da vida, não é? Ou seja, de onde provém o seu sustento naturalmente, mas esse fascínio é uma coisa, é estranho. Não é? Para mim é muito estranho os miúdos estarem no meio dos barcos, não é? No único sítio que tem efetivamente poluição, o gasóleo, coisa, o lixo, e é ali que eles vão saltar quando tem uma praia paradisíaca sem ninguém, não é? Do outro lado da aldeia. Pronto, e essa coisa do processo mimético de imitar os mais velhos é uma coisa normal, os miúdos sempre a fumar desde pequeninos e preocupados, não é? A aprender como lançar redes no rio e não sei o quê, enquanto os mais velhos estão a preparar-se para ir ao mar. Pronto, isso é mais ou menos óbvio e normal. O que tem piada, eu acho, é que é esse lado irreal e sem qualquer tipo de explicação racional, porque quando eu lhes perguntava, ok, mas e quando acabar o peixe, o que é que vai acontecer? Isso para eles é um completo disparate. Ou seja, alguém perguntar-lhes quando não houver peixe, como não houver peixe? Enquanto os mais velhos, tu percebes que o discurso deles é muito mais, é de alguém que já viu que o peixe está a acabar, não é? Se hoje não há, já houve, não é? Eu queria saber um pouco como é que se deu a parte técnica. Houve, sei lá, microfonar pessoas, ou luz, ou alguma coisa assim? Não, só, quer dizer, nas cenas do professor e da Tânia, sim, nesses a gente conseguia interferir. O professor naturalmente não é um ator, não é? É um professor, mas era muito raro porque, naturalmente no ator, no Zeca Medeiros, não é? Ou seja, no faroleiro, aí sim, claro, porque aí é mesmo ficção, não é? A ficção, a sério, é ele, não é? É o farol. No resto é mais difícil, não é? Porque aquilo, tu nunca sabes muito bem o que é que vai acontecer, é um bocado louca a coisa, não tem muito controle, não é? E depois também porque os espaços são todos muito pequeninos, ou estás ao ar livre ou estás em espaços muito pequenos, não é? Porque o café é um espaço muito pequenino e nós passávamos muito tempo ali, num cantinho, e as pessoas estavam habituadas a ver-nos ali, percebes? Ou seja, nós de repente, sei lá, a primeira semana em que lá estivemos, nem filmamos, primeira semana só estivemos a beber, no fundo, a comer e a beber. E eles depois de nos verem bêbados vários dias, aceitaram porque percebiam que estávamos preparados para lidar com eles, não é? Não era aquela coisa, nós estávamos sempre ali. Por isso aquelas cenas, por exemplo, daqueles duelos que acontecem muitas vezes, pronto, aquele até é pacífico,
porque nós tínhamos um duelo marcado para o dia seguinte, que eu depois achei excessivamente encenado, porque aquilo nós nem estávamos a contar, nós estávamos ali, e o Chacanin, que é o cantor, o bardo da aldeia, decide tentar pegar com o poeta da aldeia, porque o outro escreve e tem aqueles livros e tudo mais, e faz rimas a sério, e o outro é tido como um cantor menor, e completamente ostracizado e gozado pelos outros. Mas é sempre ele que começa aqueles duelos, que é uma coisa muito engraçada. E ele viu-nos ali e decidiu começar o duelo, não é? Pronto. Por isso, tudo isso, nada disso é encenado. Aquilo que aconteceu de repente, pronto, como a maior parte das coisas, aquilo acontece de repente e não, há coisas que parecem mais ficção porque nós filmamos assim. Aqueles ensaios, o que é que significou para eles aqueles ensaios? Porque o teatro? É. O teatro, na verdade, o que é muito curioso é que quando lá chegamos percebemos que havia uma tradição muito antiga de teatro e, no fundo, para eles é uma coisa muito normal. Por exemplo, é muito bonito o senhor do bigode, que faz os textos do faroleiro e tudo mais, era o antigo encenador. E o antigo encenador, porque teve ligado a uma série de coisas, uma série de ações culturais, locais, já era filho do encenador anterior e que também escrevia peças, o pai dele. E, no fundo, aquele senhor Adelino tem um lado muito interessante, que é, quer dizer, ele teve um problema, uma doença, e passou a ter ou seja, a incapacidade de decorar texto. Uau. E, na verdade, esse é o ator que nós chamamos para lá, por uma questão de respeito. Eu achei que ele devia fazer parte. E, ao mesmo tempo, eu deixei ficar as cenas em que ele se sente inseguro e em que diz... Uau. Não sei o que está acontecendo. Não sei, estão a chamar para a sala. Mas nas cenas em que ele se sentia muito inseguro, e a dizer eu tinha que se ensaiar mais e tal, e ele a ler o texto e tudo mais, sendo que a mulher dele, a Dona Genoveva, que é catequista e zeladora da igreja, é aquela senhora super amorosa e que está sempre presente nos ensaios de teatro. Ou seja, ela nunca perdeu esse hábito, não é? Por isso é muito engraçado que ali é um espaço de comunhão, é um espaço democrático, de encontro de pessoas que de outra forma não se encontrariam. E o teatro tem isso. Porque o Luís Verdete, que é aquele homem que apanha as lapas e que está a limpar o cemitério, essas ações de limpeza, trabalha para a junta de freguesia, que limpa os caminhos e tal. É alguém com um passado muito diferente, com problemas, com a lei, inclusivamente, e por isso eles jamais se cruzariam. E o teatro tem essa força, não é? Em que eles de repente estão a interpretar ser marido e mulher, a dizer um texto, não é? E em que isso é muito bonito porque eles, de outra forma, nem se cumprimentariam na rua. Quanto tempo de filmagem, do início ao fim? Nós, assim, filmamos 7 ou 8 semanas. Foi espaçado muito tempo. E entre essas semanas eu ia lá muitas vezes. Mas desde a primeira semana até a última foram quantos? Há quase 3 anos. 3 anos. Uau. Queria saber se por acaso tem algum cineasta, filme brasileiro que você goste, recente ou... Recente? Recente para mim é fácil. Quer dizer, é fácil porque eu trabalhei muitos anos no Festival Luso-Brasileiro, por isso sou amigo de muitos realizadores brasileiros desde há 20 anos. Por isso tenho acompanhado a carreira de muitas pessoas que eu conheço desde o seu primeiro filme. Sei lá, não só pessoas como o Kleber Mendonça Júnior, como conheço desde o seu primeiro curta-metragem, mas assim eu diria que assim um grande amigo cinéfilo é o Eduardo Nunes, com quem temos tentado coproduzir muitas vezes os filmes dele, mas não tem sido fácil. Mas sou amigo de muita gente no Brasil. Nós fizemos umas edições do Glauber Rocha recentemente cá em Portugal. E naturalmente que o Barravento é um filme dos quais eu vi e revi na preparação deste filme. Mas o Glauber Rocha já não é recente. Quer dizer, tenho lá os filmes, por acaso tenho os 2 filmes do Eduardo, os 2 longas do Eduardo, tenho lá o Unicórnio e o Sudoeste. Eu só vi o Sudoeste, ainda falta do Unicórnio. Tenho uma cópia pirata em casa. E qual é o próximo projeto, ou se você já está fazendo alguma coisa?
Quer dizer, sim, eu já acabei de filmar um outro filme, na verdade, uma longa-metragem, que é uma adaptação, não, que é um texto escrito, o argumento é do Walter Ugumem, e que acabamos de filmar há pouco tempo. No fundo é uma história de amor de uma outra idade. Ok. É um filme mais velho, com atores mais velhos, é uma coisa mais... e pronto, esse filme vou estar a terminar agora durante este ano. E estou a preparar, por acaso estou a preparar outro projeto de Raul Brandão, que é A Morte do Palhaço e O Mistério da Árvore. E é isso, para já é isso.